Pessoal, graça e paz. Vocês observaram aí bem no início do vídeo o anúncio do curso de teologia à distância que eu estou ministrando, certo? Trata-se de um curso não denominacional, trata-se de uma teologia puramente bíblica, imparcial, sem influências institucionais. Todavia, se você faz parte de alguma denominação e quer fazer parte do curso, você também é super bem-vindo. A nova turma vai ter início no dia 22 desse mês, ok? O passo a passo, os detalhes, tudo para você fazer sua matrícula na descrição desse vídeo. É um curso 100% online, 100% digital. Não precisa ter um computador para fazer esse curso. Você vai receber todos os arquivos finalizados, aula por aula, no seu WhatsApp e no seu e-mail, certo? Os detalhes na descrição. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional e outros. E o resumo de cada um, caso você queira adquirir, certo? Quero comentar com vocês hoje a respeito dessa questão da parábola que se encontra em Marcos no capítulo 4, ok? Eu tinha dito que comentaria essa passagem e acabou demorando, né? Algumas pessoas perguntaram e tal. É que o meu tempo está muito curto, mesmo nessa quarentena, ok? E aproveitando aí a oportunidade, algumas pessoas estão pedindo para eu transmitir ao vivo, né? Fazer aí lives, mas a minha internet ela não colabora, não dá. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência, porque não adianta eu fazer uma transmissão que fica caindo, que fica travando, não vai ser bom para mim, nem para os telespectadores, né? Então eu peço aí um pouco de paciência. Em breve a gente vai estar fazendo aí essas lives, ok? Abra aí a sua Bíblia, tá bom? Em Marcos, no capítulo 4, seja ela impressa, seja digital, né, para você acompanhar aí. Eu tenho certeza que você já leu essa passagem, que você já escutou, né, explicações de outras pessoas acerca dessa passagem. Então eu peço que você analise o que vai ser dito aqui com calma, paciência e principalmente com imparcialidade, certo? Quero mostrar aqui um áudio para vocês antes da gente começar a falar. Marcos capítulo 4, versículo de número 10 ao 12, mostra que essas pessoas não podem se converter. Olha lá, Marcos capítulo 4, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. 11. Ele lhe respondeu: a vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, significa que eles então estavam dentro. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Mas por quê? Versículo 12. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, grifa, Miguel, para que não venham a converter-se. Meu Deus! Quer dizer que os filhos da perdição, os vasos da ira preparados para a perdição, não vão se converter nunca. Foi o que ele disse. Vão vir à igreja, atraído pelo louvor. Bom, aqui vocês observaram, depois eu vou colocar um outro áudio, vocês observaram o que esse senhor disse, né, acerca do entendimento dele com relação a essa parábola aí de Marcos capítulo 4. Muitas outras pessoas têm esse mesmo entendimento, já divulgaram isso em denominações, em livros, em palestras, em vídeos aqui no YouTube, etc. e tal, vocês já sabem, né? Mas será que esse é o entendimento correto? Aqui ele ligou essas pessoas aqui aos filhos da ira
lá de Romanos 9. E geralmente a interpretação calvinista, não estou querendo dizer que ele abraça toda a interpretação calvinista, ainda não assisti tantos vídeos desse senhor assim, quero assistir depois para a gente comentar com mais calma, né? Mas ele confundiu catartizo com proetoimazo lá em Romanos 9, quando fala dos filhos da ira que estavam endurecendo a si mesmo. Lógico, a nossa tradução não traz dessa forma, mas quando você vai para a etimologia, aí você enxerga de uma forma mais ampla. Você vê lá proetoimazo, você vê catartizo, e mesmo assim, quando você vê que aquelas pessoas que estavam negando Jesus e estavam sendo cortadas, lá em Romanos 11, nos versículos 22 e 23, a Bíblia vai dizer, todavia, se, oração subordinada condicional, se vocês saírem, se vocês deixarem essa incredulidade, vocês serão enxertados novamente. Porque Deus é poderoso para enxertá-los de novo e tal. Não vou entrar em detalhes acerca de Romanos 9. Eu estou só fazendo um aparato aqui para você ter uma ideia da confusão que esse senhor fez, né? Ele ignorou o contexto, o próprio contexto de Romanos 9, ignorou, inclusive, a oração subordinada condicional, que está no contexto, ignorou as locuções pronominais indefinidas que estão no contexto, ele ignorou a etimologia, mas enfim, a gente vai falar de Romanos 9 em uma outra oportunidade. O que ele está querendo dizer, em resumo, é que essas pessoas elas não vão se converter. Por quê? Porque Deus não quer. Vocês ouviram aí o áudio, depois eu vou trazer um outro áudio desse mesmo senhor para a gente resumir e finalizar. Agora vamos ler o texto. Acompanhe aí, por favor. E, quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quando você para por aqui, o entendimento ou a impressão que a gente tem é de que tudo que foi dito por esse senhor, com todo respeito à pessoa dele, eu discordo do que ele está pregando, não tenho nada contra a pessoa dele, não. Mas quando a gente lê isso aqui de forma isolada, a primeira impressão que a gente tem é que tudo que esse senhor disse aqui no áudio está correto, né? Quando você lê isso de forma isolada, você tem a impressão de que a doutrina calvinista está certa acerca da interpretação dessa parábola. E agora eu sei que muitas pessoas vão falar assim, Henry, mas você sempre cita a doutrina calvinista. Olha, sempre que eu puder, eu vou defender essa doutrina e para isso é preciso refutar as doutrinas heréticas. Ok? Então, se você não gosta, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu preciso ser correto, tá bom? Pelo menos dentro desse contexto, porque pecador todos nós somos, né? Mas então, o entendimento, a impressão que a gente tem quando lê essa passagem de forma isolada é essa, né? Que Jesus contou algo para as pessoas mais próximas, né? E contou de uma outra forma, ou a fim de dar um outro entendimento para as pessoas de fora, para que elas não viessem a se converterem e terem os seus pecados perdoados, né? Só que aí a gente vai para o contexto, né? Nós vamos ler aqui Isaías, no capítulo 6, mais uma vez aí eu peço que você acompanhe, né, na sua Bíblia, seja impressa, seja digital, para você ter um entendimento melhor.
né? Por que nós vamos ler Isaías 6? É porque essa passagem aqui de Jesus tem uma referência que ele importou. E essa referência importada está aqui em Isaías 6. Então nós vamos lá no contexto da referência, certo? Lá no contexto raiz, lá no contexto de onde ela foi importada, né? Isaías 6, nós vamos ler aqui os versículos 9 e 10. Nós acabamos de ler, né, Marcos 4, 10, 11 e 12. Agora nós vamos ler Isaías 6, versículos 9 e 10. Então, disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venham ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser perdoado, e a ser sarado, certo? Mais uma vez, a gente tem mais ou menos o entendimento que a gente tinha quando lia Marcos capítulo 4, versículos 10, 11 e 12, de uma forma isolada, né? Agora a gente vai partir para Mateus e depois a gente volta para Isaías, certo? Para a gente abranger mais um pouco aí o contexto, né? Mateus, aqui no capítulo 13, vai trazer essa passagem com um pouco mais de explicação. Veja bem, ele respondendo, disse-lhes: por quê? A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que a gente acabou de ler, né? Que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Agora ele vai falar o porquê disso. Será que Deus, ele cria o mal moral? Ou ele cria o mal punitivo? A doutrina calvinista vai dizer que Deus só pode prever aquilo que decretou. Ou seja, Deus só pode prever qualquer tipo de crime horrendo, até mesmo contra crianças, porque Deus decretou. Então, nesse caso, ele criaria o mal moral e, em seguida, criaria o mal punitivo para punir as pessoas que o obedeceram quando ele decretou o mal moral. Está compreendendo? Então aqui a gente vê que ele cria o mal punitivo e não o mal moral. Veja bem, Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Então aqui você vê que esse povo estava ouvindo, né? Não estava entendendo. Por quê? Porque eles estavam com o coração endurecido. Por quê? Porque eles ouviram de mau grado, certo? Agora vamos entender um pouco mais. Nós temos aqui Marcos, Isaías, Mateus. Agora nós vamos ler Isaías mais uma vez, agora no capítulo 1. Escute, ó céus, preste atenção, ó terra, pois o Senhor Deus, ele disse: criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. A doutrina calvinista vai dizer que foi Deus que decretou que essas pessoas se revoltassem contra ele para que ele pudesse jogar a culpa dessa revolta nelas. Mas não é isso que o contexto bíblico mostra. Então, veja bem, criei filhos
Aqui nós estamos em Isaías 1, lendo aí os versículos 2, 3, 4, enfim. Né? Criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Ai desse povo! É esse povo aqui que está recebendo, que vai receber essa profecia. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins. Esse todos são ruins é esse povo que vai receber essa profecia, certo? E aí, mais uma vez, a gente vai ver isso aqui em Marcos 4 e de forma sinótica aqui em Mateus 13, né? Todos são ruins, todos são perversos. Eles abandonaram o Senhor. Isso é Deus falando. Rejeitaram o santo Deus de Israel. Olha, eles rejeitaram Deus. Eles rejeitaram, certo? Eles rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Então é esse povo que está recebendo essa profecia, certo? Não quer dizer que Deus olhou lá de cima e falou assim, olha, eu vou endurecer aquelas pessoas ali para que elas ouçam e não compreendam. Não. Teve uma ação e uma reação. Deus não cria o mal moral. Não cria. Tá bom? Aí a doutrina calvinista vai dizer assim, olha, Deus faz com que pessoas cometam imoralidades, mas a culpa continua sendo dessas pessoas. Não é isso que o doutor Nicodemos diz? Deus decreta todos os nossos pecados, mas faz isso de forma que a culpa continua sendo nossa. Né? Com todo respeito à pessoa do doutor, com todo respeito à pessoa dele. Eu só discordo da doutrina. Não é isso que o Iago Martins diz, pelo amor de Deus. Deus não é o responsável moral pelas más escolhas que ele mesmo pré-ordena a gente. Tem que ter paciência. E aí a gente ainda continua aqui em Isaías. Só que agora no capítulo 6, um versículo que todo mundo conhece, né? Quem enviarei? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus vai enviar Isaías para que tipo de povo? Para um povo que abandonou Deus. Para um povo que se revoltou contra Deus. Então esse povo vai ser punido, certo? Aí Deus vem e dá essa profecia aqui em Isaías. Ele dá essa coordenada aqui no capítulo 6, certo? E Jesus usa isso aqui como analogia, ou se você preferir como cumprimento, não vou entrar em detalhes, aqui em Marcos 4. E aí, quando você lê Marcos 4 de uma forma isolada, você pensa que o senhor do áudio aqui, o Geraldo, né, o senhor Geraldo, está correto. Porque você leu de forma isolada. Você ignorou Isaías, você ignorou o contexto de Isaías, você ignorou a passagem sinótica que está aqui em Mateus 13, então você fica pensando que a doutrina calvinista está certa, que o Geraldo também está certo, e não é bem assim que funciona a coisa. Com todo respeito a essas pessoas, mas você precisa prestar atenção nos detalhes, no contexto. Qualquer doutrina, qualquer entendimento que te mostrar que Deus criou o mal moral está errado. Isso é algo que você tem que ter como base, tá bom? Então você vê que esse povo que vai receber essa profecia era um povo ruim, era um povo perverso, um povo que abandonou Deus, certo? Um povo que se revoltou contra Deus. E Deus simplesmente diz, olha, eu criei filhos e cuidei deles, mas eles se revoltaram contra mim. Então é esse povo que vai receber essa profecia. Por isso que em Mateus 13, Jesus diz, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. Certo? Quero colocar aqui um outro áudio. Ninguém pode
pode endireitar o que Deus fez torto. Se é filho da perdição, pode até andar aqui no meio das luzes da salvação, mas vai morrer filho da perdição. Se é filho da salvação, pode até viver como filho da perdição, mas morre como salvo. Nasceu salvo, vive salvo e morrerá salvo. Não tem para onde correr, e este é um ato da soberania de Deus, e o ladrão no madeiro por despeito. Você viu que um abismo chama outro abismo. Porque o cara lê Romanos 9, interpreta de forma errada, ignora o contexto, o conjunto do contexto, as orações subordinadas condicionais, as locuções pronominais indefinidas, ignora tudo. Ignora a etimologia, confunde catartizo com proetoimazo e faz uma confusão danada. Aí ele cria um abismo. E aí ele tem que criar um outro abismo para tapar esse abismo. E aí ele vai ter que criar outro, e outro, e outro, e outro. Daí o cara chega e fala, nasceu salvo, pode viver como filho da perdição, mas vai morrer salvo. Por quê? Porque interpretou de forma errada. Esse é um motivo. E por que, ao que tudo indica, vai continuar assim? Porque o orgulho impede de voltar atrás. Certo? Agora, eu até que compreendo uma certa porcentagem, porque eu já acreditei em total determinismo divino, já acreditei em dupla predestinação e sei que não é fácil você falar assim, olha, de fato eu estava acreditando em algo totalmente errado e tal. Não é fácil, mas vale agradar a Deus e não a nós mesmos, e não a homens, né? Então você viu que ele fez uma confusão, certo? Aí para arrumar a confusão que ele fez, ele teve que fazer outra confusão. E se a gente colocar ele contra a parede e questionar e mostrar fatos, e mostrar detalhes e contexto e etimologia, ele vai criar uma outra confusão para tapar essa confusão que ele criou para tapar a confusão primeira. E aí vira uma coisa esquisita, né? Esse entendimento da parábola não é difícil, né? Eu creio que vocês conseguiram captar aí a mensagem, né? Dava para aprofundar um pouco mais em detalhes etimológicos, em outros contextos, para a gente exemplificar mais. Só que desse jeito aqui, ficou claro, né? Isaías está lidando com um povo ruim, um povo que foi criado por Deus, um povo que foi cuidado por Deus. Em seguida, esse povo se revolta contra Deus, abandona Deus. Deus, então, pune esse povo. Isaías é encarregado de levar essa profecia, de levar essa palavra. Jesus importa essa passagem de Isaías capítulo 6, né, aqui em Marcos 4, porém, no entanto, contudo e todavia, aqui em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 11, a gente tem uma explicação mais detalhada, e aí você vê o porquê que essas pessoas não estavam compreendendo, elas estavam ouvindo, mas não estavam compreendendo. Aí você entende. Então é uma consequência, né? Então Deus não criou o mal moral, Deus não cria a imoralidade. Isso aqui é uma consequência, Deus está punindo essas pessoas, né? Aqui o Geraldo fala também da questão da soberania, não vou entrar em detalhes porque existem soberanias e soberanias. Por exemplo, existe a soberania de Deus, descrita no calvinismo, né? Deus só é soberano se decretar tudo. Esse se é condicional. Então a soberania de Deus no calvinismo, na doutrina calvinista, com todo respeito às pessoas que são calvinistas, é uma soberania condicional. Deus só é soberano se decretar tudo. Deus só é soberano se tiver decretado que Manassés queimasse seus filhos.
segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Deus só é soberano se tiver decretado todos os crimes que já aconteceram. A presciência de Deus também é condicionada dentro dessa doutrina. Deus só é presciente se, ou seja, ele só pode prever aquilo que ele mesmo decretou e aí por diante. Então existe a soberania descrita na doutrina calvinista e a soberania descrita na Bíblia. Então a gente não pode misturar o santo com o profano, ok? Poderia falar mais, cara. Tá bom aqui, mas eu vou encerrar, o vídeo já tá longo, ok? Pessoal, fiquem todos com Deus, faça parte do curso, tá bom? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.